no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Atos, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Amém? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos te dar graças, Senhor, pelo privilégio que temos nesse momento de estarmos diante da tua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, Senhor, porque esta palavra nos foi enviada pelo teu Santo Espírito nesta noite, e temos certeza que tu tens algo especial para falar aos nossos corações. Recebe, Senhor, as nossas vidas diante de ti, fala conosco, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ser edificados, exortados e consolados pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para agir no meio da tua igreja, Senhor, e para que nessa noite nós saímos daqui fortalecidos e abençoados por ti. Senhor, continua, Senhor, falando aos nossos corações. Eu declaro a minha total dependência de ti, Senhor, e que somente o teu nome seja glorificado no nosso meio. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar a nossa meditação hoje pensando nesse texto, pensando nessa história. É uma história bem conhecida, já preguei sobre ela várias vezes, de várias formas, mas eu quero mais uma vez ressaltar aquilo que Deus tem feito nesse momento em que os dois homens de Deus, Pedro e João, estavam subindo para o templo para orar, a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Eles tinham acabado de viver uma grande experiência, a experiência do Pentecostes. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tinha sido derramado sobre a vida deles, e eles agora caminhavam para a oração. E no meio daquela caminhada, ao chegar no templo, logo à porta do templo, eles se encontram com um homem que necessitava de algo. Um homem que pedia ajuda, e a ajuda que aquele homem pedia era justamente que eles lhes dessem uma esmola, que eles entregassem a ele alguma coisa que pudesse minimizar as necessidades financeiras que ele tinha, por causa do fato de que era limitado fisicamente, era aleijado de ambas as pernas. E diz a palavra de Deus que nesse momento aqueles dois homens olham para aquele homem, dizem para ele: olha para nós. E ele olhando, eles falam: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E eles estendem a mão e levantam aquele homem,
aquele homem se coloca de pé e começa a saltar e a andar, e acontece um tumulto ali, porque o templo era um lugar muito conhecido, muito frequentado, com sempre uma multidão estava ali frequentando o templo, e de repente a multidão olha aquele tumulto e vê aquele homem que eles já conheciam, que ficava diariamente na porta pedindo esmolas, agora entrando, correndo, curado, e aquilo causa uma euforia muito grande. E o texto diz que a multidão vai na direção onde estavam Pedro e João, e eles começam agora a aproveitar essa oportunidade para pregar o Evangelho, para falar o que havia acontecido realmente com aquele homem, e a dizer aquilo que estava acontecendo, que era o que Jesus de Nazaré teria feito, não por eles, não pelo poder deles, mas pelo poder de Jesus. O que eu quero ressaltar nessa história? Nós vemos aqui 3 pessoas. O aleijado, que foi ao templo aquele dia. Podemos usar a expressão, foi à igreja aquele dia. E ele foi à igreja aquele dia esperando receber o quê? Esmolas. Esperando receber bênçãos. Esperando receber alguma coisa que pudesse minimizar as suas necessidades físicas, materiais. Agora, os outros 2 personagens, Pedro e João, eles foram ao templo naquele momento, mas foram com outra intenção. Vamos substituir esse microfone aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Acho que está sem bateria. Amém? Qual foi a intenção de Pedro e João ao subirem ao templo, ao se apresentarem naquele momento para ali diante do Senhor? Eles estavam ali para orar, eles estavam ali para engrandecer o nome do Senhor, eles estavam ali para oferecer algo ao Senhor, que eram as suas orações, a sua vida derramada aos pés do Senhor. E aqui nós vemos 2 tipos de pessoas que ainda existem até hoje, que são aqueles que, amém? Glória a Deus, que são aqueles que vão para a igreja para receber, e esperam receber algo, porque sabem que ali eles podem receber, ali eles podem encontrar alguma coisa que minimize o seu sofrimento, que minimize as suas necessidades, e realmente é um lugar onde eles precisam estar. Talvez no momento em que Pedro e João foram chamados, eles pensaram nos peixes, que o Senhor Jesus já tinha feito uma grande multiplicação. Talvez eles tinham pensado naquilo que Deus poderia suprir na vida deles. Agora, o que acontece? Esse momento, nesse instante, cheios do Espírito Santo, tendo andado com Jesus, tendo conhecido o Senhor Jesus, eles já não estavam mais preocupados em receber algo, mas estavam ali para oferecer algo ao Senhor. No momento em que eles entram naquele templo e eles esbarram nesse homem pedindo ajuda, pedindo auxílio, eles vão até a necessidade daquele homem, eles vão de encontro à necessidade daquele homem, mas ao falarem com aquele homem, ao interagirem com aquele homem, a primeira coisa que Pedro fala junto com João é o seguinte: não tenho prata nem ouro. Em outras palavras, eu não posso te ajudar naquilo que você precisa, eu não posso te ajudar naquilo que você está me pedindo, eu tenho as minhas limitações também. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar hoje, que é o Senhor Jesus da minha vida, que é o poder do Espírito Santo de Deus da minha vida. Em outras palavras, eles deixaram isso claro para aquele homem: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Irmãos, preste atenção. A diferença entre aquele que vai receber para aquele que vai oferecer algo ao Senhor é que aquele que vai oferecer algo ao Senhor, ele não só
oferece ao Senhor, mas oferece também àqueles que estão ao redor dele. A vida dele passa a influenciar, a vida dele passa a ser uma referência para aqueles que estão ao seu redor. Como eu falei, muitas vezes no início da nossa caminhada, nós vamos para a presença do Senhor por causa das nossas necessidades. Eu não quero aqui ser hipócrita, dizer, não, você não pode vir para a igreja buscar as suas necessidades físicas, materiais. Sim, você pode, mas entenda uma coisa, isso tudo é passageiro. É o que nós pregamos na semana passada, eu preciso estar preocupado com o que é eterno. O Senhor trata do passageiro para quê? Daquilo que é temporário, para quê? Para nós entendermos o eterno. Se nós formos ver o ministério de Jesus, no começo do ministério dele, e também dos apóstolos, nós vamos ver que ele chegava numa cidade, então igual nesse momento aqui, quando começou o grande evangelismo na cidade de Jerusalém, os milagres aconteciam. Jesus fez grandes milagres somente na primeira metade do seu ministério. Você sabia disso? Se você olhar da metade do ministério dele para o fim, você não vai ver mais muitos milagres. Pelo contrário, você vai ver perseguição, você vai ver lutas, você vai ver o Senhor Jesus apresentando um discurso duro, tão duro que a multidão foi embora. Você vê confronto da parte de Deus, ou seja, deixando claro que o que ele esperava daqueles homens naquele momento não era mais estarem ali buscando as suas necessidades, mas sim um amadurecimento capaz de oferecerem algo, um amadurecimento espiritual capaz de terem em si algo para oferecer. A palavra de Deus mostra momentos das Escrituras, momentos do ministério de Jesus, que ele foi tão duro com a multidão foi embora, e ele foi mais duro ainda com os discípulos, que eram os amigos dele, que andavam com ele, que comiam com ele, que estavam com ele todos os dias. Ele vira para eles e fala: vão também. E vocês não querem ir embora? Não vão também. Podem ir. Será que se o seu pastor falasse isso para você, você ia ficar feliz? Espero nunca precisar falar. Apesar de que já falei, já precisou. Às vezes a gente precisa cuidar das ovelhas, irmãos. E para cuidar das ovelhas, muitas vezes a gente tem que espantar os lobos. Então não me entendam mal. Já houve um momento que eu precisei dizer: por favor, procura outra igreja para você congregar, porque aqui você não está fazendo, não está seguindo aquilo que Deus estabeleceu para essa igreja, não está fazendo bem para essa igreja. Orei por aquela vida, abençoei aquela vida e falei: vai com Deus. Agora entenda uma coisa, sabe o que os discípulos responderam para Jesus? Pedro mesmo respondeu: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Preste atenção nisso, irmãos. Olha a resposta que Pedro deu de forma correta, revelada por Deus. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ou seja, não é palavra da vida passageira, não é palavra da vida material, não é palavra das coisas terrenas, mas é palavra que trata do eterno, daquilo que vai além das nossas necessidades, que vai além da nossa vida momentânea que passamos aqui durante alguns anos. Palavras de vida eterna. O que o Senhor tem para nós é isso, que nós tenhamos visão daquilo que está no alto, daquilo que é eterno. E aí com isso nós possamos não só ir para o templo para receber, mas ir para o templo para oferecer. E nessa caminhada nossa para o templo, para a igreja, para oferecer algo ao Senhor, que nós ofereçamos também por aqueles que estão perto de nós, que estão junto conosco nessa caminhada, que vão se esbarrar conosco nesse caminho do dia a dia. Que nós tenhamos um testemunho de vida, que nós tenhamos uma palavra de cura, que nós tenhamos uma palavra de mudança de vida. Aquele homem estava todos os dias na porta chamada Formosa. Pedro e João iam ao templo todos os dias orar.
Mas naquele dia, algo aconteceu. Por quê? Porque naquele dia, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles não viram só a necessidade física e momentânea daquele homem, mas viram a necessidade espiritual. No livro de Mateus, no capítulo 14, o versículo 13 em diante, fala do momento em que o Senhor está falando para uma multidão, e ele delonga no discurso dele, vai caindo a tarde, e os discípulos vão até Jesus e falam: Senhor, despede a multidão, porque já é tarde e eles precisam comer alguma coisa. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu para os discípulos? Está lá no versículo 16 de Mateus 14: dai-lhes vós mesmos de comer. Atenda às necessidades deles, alimenta esse povo. Qual foi a resposta que os discípulos deram? Senhor, mesmo se nós tivéssemos 200 denários, nós não teríamos condições de alimentar todo esse povo. Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E aí, diante dessa resposta, Jesus pergunta para eles: o que vocês têm? O que vocês têm? E eles saem procurando alguma coisa para comer. E daqui a pouco vem um dos discípulos, se não me engano, André, diz: eu encontrei aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante dessa multidão? Jesus fala: me dá aqui. Pega aqueles pães e aqueles peixes, tão poucos diante daquela multidão, levanta aos céus e abençoa. Depois entrega para os discípulos e diz: começa a distribuir. E os discípulos cansaram de distribuir, porque o pão foi se multiplicando, o peixe foi se multiplicando, e 5.000 pessoas, fora homens e crianças, fora mulheres e crianças, se alimentaram naquela tarde, naquele cair da tarde. Por quê? Porque o Senhor estava mostrando que é através de nós que as multidões serão alimentadas. Não é através dos 200 denários, não é através dos recursos que nós temos. Talvez você esteja pensando: mas pastor, o senhor está falando que eu preciso ir para a igreja para oferecer para Deus, oferecer para aqueles que estão perto de mim, oferecer para aqueles que vão passar por mim pelo caminho, mas eu ainda tenho tão pouco, a minha experiência é tão pequena, a minha vivência no Evangelho ainda está começando. Mas essa história da multiplicação dos pães mostra para nós que não precisa de muito. O pouco que você tem nas mãos de Deus será algo glorioso. O Senhor vai trazer a multiplicação, o Senhor vai operar um milagre. Aquele pouquinho de alimento se tornou um milagre grandioso. Por quê? Porque ofereceram ao Senhor, entregaram nas mãos do Senhor. E o que o Senhor está te dizendo nesta noite: o pouco que você tem, entenda que o Senhor quer te usar. Entenda que o Senhor quer fazer de você alguém que alcance os necessitados que estão ao seu redor. Alcance com palavra de vida, alcance com salvação, alcance com cura, com milagre. É através de você, sim, que o Senhor vai fazer. E no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, João capítulo 7, versículo 38, o Senhor Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você já parou para pensar nisso? Ele está se referindo a um texto lá de Isaías, que fala que o Senhor faria de nós mananciais de água. Está lá em Isaías 58, se não me engano, 58:11. Você já pensou nisso?
O Senhor Jesus repete isso, usando essa expressão: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Será manancial de água, será fonte de águas. O Senhor nos compara, o Senhor Jesus está nos dizendo através desse texto que nós vamos ser fonte, que nós vamos ser manancial, que nós vamos oferecer água boa, que nós vamos saciar a sede. De onde vai fluir isso? Do nosso interior. E o que está no nosso interior? O Espírito Santo de Deus, a pessoa do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Ele está dizendo: eu chamei vocês, eu alcancei vocês, vocês creram em mim. Não é para vocês serem um sumidouro de água, não. Eu chamei vocês para vocês serem uma fonte de água, para vocês oferecerem algo, para vocês estarem prontos para alcançar outras pessoas. E eu te pergunto: o que você tem oferecido para aqueles que estão ao seu redor? Qual a água que tem jorrado de você? Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, nesse tempo de crise, nesse tempo de ansiedade, nesse tempo que as pessoas estão aflitas, tem pessoas que a gente não pode parar para conversar com elas, sabe por quê? Senão a gente sai mais aflito ainda. Parece que o Covid entra pelo ouvido, né? Porque o que ela fala deixa a gente mal. Por quê? Porque as águas que ela oferece são águas ruins. Não é manancial, é fonte rota, como diz a palavra de Deus. O Senhor quer fazer de nós fonte de águas vivas. Tem pessoas que você conversa com eles, você só ouve maledicência, só ouve murmuração, só ouve reclamação, amargura. Qual a fonte tem jorrado de você? Será que de você tem jorrado a água viva do Senhor? A água que traz vida? Que em vez de prejudicar quem está diante de você, pelo contrário, alcança essas pessoas e muda o interior delas. Como aconteceu com esse homem lá na Porta Formosa? Será que você tem mostrado, tem fluído de você fé, alegria, amor, palavra de vitória? O que tem jorrado de você? O que está cheio dentro de você? O Senhor nos escolheu para sermos mananciais, fontes de águas boas, não só para recebermos, mas para oferecermos, para alcançarmos outros. Ou será que as pessoas passam por você e pelo contrário não recebem nem o bom nem o ruim? Você é daquele tipo: não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, né? Tem gente que é assim. Só que eu me ausentar da minha responsabilidade, isso se chama negligência. E a palavra de Deus fala sobre o servo negligente, que não usou os dons, não usou o talento que Deus deu para angariar outros talentos. Meu irmão, você tem talentos, você tem habilidades, e para isso o Senhor te escolheu para alcançar outros, com os seus talentos, com as suas habilidades, com a sua capacidade que só você tem. Como você tem testemunhado do que Jesus fez na sua vida? A palavra de Deus diz, quando Jesus fala para os discípulos, para eles permanecerem em Jerusalém, até que do alto fossem cheios do Espírito Santo, até que do alto recebessem o poder de Deus, o Senhor completa dizendo: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso está lá em Atos. Será que você tem sido essa testemunha? Você quer ser cheio do Espírito Santo, que é para quê? Para falar em línguas, para rogar, para sapatear, para saber o futuro, né? Não é para isso. Você é cheio do Espírito Santo, é para alcançar
alcançar as vidas, é para ser testemunha, é para testemunhar do que Jesus fez na sua vida e dizer: eu era dessa maneira, encontrei Jesus e olha o que eu sou hoje. São só esses 3 itens: o testemunho, o que eu era sem Jesus, como eu achei Jesus, como eu abri meu coração ao Senhor, e o terceiro, o que eu sou hoje, o que Jesus fez na minha vida. Só isso. Testemunhar é algo muito fácil. O Senhor não disse: vocês serão cheios do Espírito Santo para serem pregadores do Evangelho, vocês serão cheios do Espírito Santo para serem pastores. Não. Ele disse: vocês serão cheios do Espírito Santo para serem testemunhas, para contar o que aconteceu. O que é uma testemunha? Aquele que viu, aquele que viveu, aquele que presenciou e conta aquilo que ele viu, que ele presenciou. É isso que o Senhor espera de nós, só isso, nada mais do que isso. Porque através disso eu vou levar água viva, através disso eu vou oferecer a vida de Deus que está em mim. É através do meu testemunho que essas águas vivas jorram do meu interior. Eu me lembro que eu era pequeno, eu ouvi esse texto, eu fui criado no Evangelho, eu ficava pensando, eu ficava imaginando aquele camarada com água saindo assim, ó. O que Deus quer dizer com isso, né? Depois eu fui crescendo, fui entendendo mais, mas eu imaginava isso. Será que você imagina isso? Quando Jesus fala: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Que água viva é essa, meu irmão? É a vida de Deus. É aquilo que o Senhor fez, é o testemunho da sua fé. É aquilo que quando esbarra nas pessoas, as pessoas dizem: gente, eu quero essa água, eu quero essa experiência, eu quero essa vida. É assim, irmãos. É isso que o Senhor espera de nós. Lá no livro de João, no capítulo 4, conta uma história muito interessante. Quando Jesus encontra uma mulher, coincidentemente na beira de um poço, já que estamos falando de água, a mulher samaritana. Os discípulos de Jesus vão até dentro da cidade para comprar alimento, e Jesus fica do lado de fora, à beira do poço. Aparece uma mulher. Naquela época, na cultura judaica, um homem não poderia falar com uma mulher sem a presença do esposo e a presença do pai, e mesmo assim com a autorização deles. E Jesus vai até essa mulher, que além de ser mulher, era samaritana, e o povo judeu não se dava com os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos, eles tinham preconceito com os samaritanos. E Jesus vai até aquela mulher, não olhando para o preconceito, não olhando para a condição dela de ser mulher, e diz para ela: me dá um pouco da água que você vai tirar do poço aí. E ela fala: Senhor, eu não tenho como te dar água, o poço é fundo, vai ser difícil e tal. Aí Jesus diz para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você daria, porque a água que eu posso te dar é uma água viva, que vai mudar a sua vida. Aí ela pergunta: mas como você pode me dar água? Você está falando que esse poço aqui, a água que você tem é melhor que a água desse poço, que o nosso pai Jacó deixou para nós, ele bebeu dessa água, o gado dele, os filhos dele beberam, essa água é muito boa e tal. Que água viva é essa? E Jesus começa a conversar com aquela mulher. Jesus fala do que está no interior dela. Aquela mulher era uma mulher que tudo indica de vida complicada. Jesus fala para ela: onde está o seu esposo? Ela fala: eu não tenho esposo. E Jesus diz: você disse certo, porque você já teve 5, o que você tem hoje não é seu. E ela leva um susto e fala: estou vendo que você é profeta. E ela começa a perguntar sobre coisas religiosas: onde é que tem que adorar? É aqui, é em Jerusalém, que os judeus falavam que era em Jerusalém, os samaritanos falavam que era no outro monte, o Monte Gerizim, que era lá na região deles.
E ela começa a perguntar questões religiosas, ela entra na religiosidade, quando ela vê que ele é profeta. E Jesus fala: não, chegou a hora de vocês adorarem em espírito e em verdade. Não vem mais ao caso adorar em Jerusalém ou adorar no Monte Gerizim. O que vem ao caso agora é adorar em espírito e em verdade. E ela fala: sim, eu sei que o Messias virá. E Jesus fala: eu sou o Messias. Quando Jesus se revela para ela, ela sai correndo e vai para dentro da cidade e chama toda a população daquela cidade para irem lá no poço, do lado de fora da cidade, conhecerem o homem que disse que era o Messias. E diz o texto que todos os habitantes daquela cidade foram para fora. Jesus passou 2 dias ali evangelizando aquela cidade, por causa do testemunho daquela mulher. O que eu quero ressaltar nessa história? Irmãos, aquela mulher chegou diante de Jesus morta espiritualmente. Aquela mulher chegou diante de Jesus com seus pecados, com a sua vida torta, complicada. Jesus alcança o coração dela. Jesus se revela para ela. Jesus deixa claro que Ele é o Messias, e ela abre o coração para o Senhor e recebe isso. E no momento que ela recebe essa revelação e que ela reconhece Jesus como Messias, na mesma hora ela corre para dentro da sua cidade e começa a jorrar rios de água viva, e começa a alcançar toda a população daquela cidade. Vocês notaram o que Jesus pediu para ela no começo da conversa? Me dê água. Ela disse: eu não tenho água. Jesus disse: mas eu tenho. E a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. A água que eu tenho vai mudar a sua vida. A água que eu tenho vai jorrar do seu interior. E ela recebe essa água. Quando ela recebe essa água, ela volta para dentro da sua cidade como uma missionária. Ela volta para dentro da sua cidade consciente da responsabilidade dela de jorrar essa água para outras pessoas, para todos aqueles que ela conhecia. E é linda a história dessa mulher. Por quê? Porque para a sociedade da época, ela não valia nada. Quando os discípulos chegam, Jesus está terminando a conversa com ela. É no momento que ela sai, Jesus olha, os discípulos olham, veem que Jesus está falando, assustam e vão questionar Jesus: só está conversando com uma mulher samaritana? Porque os discípulos não tinham ainda essa água jorrando dentro deles. O que nós entendemos com isso, irmãos? Não precisa ter um belo currículo para jorrar essa água. Não precisa passar por 4 anos de seminário ou 2 faculdades. Só precisa conhecer Jesus e deixar essa fonte entrar dentro de você. Só precisa deixar Jesus jorrar dentro da sua vida. Só precisa exteriorizar, colocar para fora aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. E a pergunta que eu te faço hoje é essa: você tem jorrado essa água? Ou você tem sido aquele sumidouro que tudo que cai lá dentro se perde? Você vem pedir e não tem nada para oferecer. O que você tem dado para as pessoas que estão ao seu redor? O que você tem oferecido para elas beberem? Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem nos dado palavra de maturidade. Eu podia muito bem estar aqui pregando a respeito de curas e milagres. Cremos num Deus que faz curas, que opera curas, cremos.
Vivemos isso na nossa vida, já vivemos. Se for preciso, Deus vai fazer milagres, vai. Se for preciso, Ele vai operar o sobrenatural, vai multiplicar o pão, vai curar os enfermos, vai expulsar os demônios. Ele vai fazer o que for preciso fazer. Mas entenda uma coisa: o que nos move, o objetivo dele para as nossas vidas, não é que nós estejamos aqui como simplesmente clientes do que Ele tem para nos oferecer. O que Ele espera de nós é que nós sejamos parceiros dEle em oferecer essa água viva para todos aqueles que estão ao nosso redor, em oferecer o poder do Espírito Santo que já está nas nossas vidas. No momento em que você levantou a sua mão, você abriu o seu coração para o Senhor, no momento que você declarou com a sua boca que reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz que nesse momento, quando você abre o coração, o Espírito Santo entra e faz morada. Não pense que você precisa de uma experiência sobrenatural, de rolar no chão, de dar 3 pulinhos, de gritar mais alto que o vizinho, ou de qualquer outra situação para poder dizer que você está cheio do Espírito Santo. Não. O que garante que você tem o Espírito Santo, que você está cheio do Espírito Santo, é você ter aberto o seu coração para Jesus e dizer: Senhor, pode entrar. Nesse momento o Espírito Santo entrou. Nesse momento Ele te fortaleceu. Nesse momento Ele colocou dentro de você o potencial para você ser uma fonte de água viva. Deus pode te dar experiências maiores com o Espírito Santo. Deus pode te revestir de dons sobrenaturais. Deus pode te dar um batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda experiência, uma imersão maior nesse poder. Mas entenda uma coisa: uma vez aberto o seu coração para o Senhor, independente de experiências sobrenaturais, o Espírito Santo já está dentro de você. E essa fonte de água viva precisa jorrar, precisa alcançar os perdidos. Por quê? Porque foi para isso que o Senhor te salvou. O Senhor não te salvou só para te livrar do inferno, não. Isso aí é bônus. Isso aí é o que vem junto na bênção. Mas o Senhor te salvou para que você hoje fosse um instrumento dele, fosse um soldado, um guerreiro nessa batalha. O Senhor te salvou para que você hoje influenciasse muitos outros e levasse a vida deles a muitos que ainda estão mortos. Isso se chama maturidade na vida cristã. Enquanto você estiver como uma criança, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Quem já teve uma criança aí de 3, 4 anos? Eu tive algumas, né? E já passeou com elas no shopping? Como é que é? Tem algumas que são mais tranquilinhas, né? Tem umas que a gente conversa em casa antes: ó, não pede não, porque eu não tenho dinheiro para te dar, né? Mas uma criança, é natural dela, ela vira: ai, mãe, me dá aquilo, ai, pai, me dá aquilo, né? É natural da criança. Ela espera do pai, né, as coisas que ela gosta. Só que você não é mais uma criança espiritual. O Senhor está levantando nesses últimos dias uma igreja madura, uma igreja que vai viver os últimos dias, uma igreja que será muitas vezes perseguida, uma igreja que será muitas vezes confrontada, e nesse momento só os maduros permanecerão. Você quer um exemplo disso? Olha o que aconteceu com as igrejas nessa pandemia. Muitas igrejas fecharam as portas. Muitas igrejas hoje estão vazias e o povo não voltou ainda. Por quê? Porque faltou maturidade
de Deus nesse tempo de pandemia. Não tem mais tempo de nós brincarmos com o Evangelho. Não tem mais tempo de nós pensarmos em alcançar só os nossos interesses. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. O Senhor está preparando uma igreja forte, uma igreja consciente. O Senhor está preparando uma igreja que vai enfrentar as lutas do tempo do fim. A palavra de Deus diz que nesse final dos tempos, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A palavra nos faz entender que será um grande derramado do Espírito Santo nesses últimos dias. E será uma grande colheita. Muitas vidas serão alcançadas. Pela profecia de Joel, pelo que Jesus confirmou, nós entendemos que esses últimos tempos será um tempo de crescimento da igreja do Senhor. Mas será um crescimento no poder do Espírito Santo. Também, a mesma palavra, o Senhor Jesus também disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. A palavra de Deus diz também, o Senhor Jesus disse, que se esses tempos do fim não fossem abreviados, até os escolhidos seriam perdidos. Mas o Senhor conhece o nosso limite, por isso Ele vai abreviar esse tempo e vai voltar rapidamente para buscar a sua igreja. Entenda uma coisa, é tempo de nós sermos fontes de água viva, que jorram de dentro de nós e atinjam a eternidade. Se coloque de pé nesse momento. O convite que eu tenho para a sua vida hoje, aquilo que Deus espera de você hoje, é que você se posicione como essa fonte, disponível para o Senhor, disponível para que Ele faça o que Ele quiser na sua vida, que Ele te conduza por onde você for, que você seja esse manancial de águas vivas. É isso que o Senhor quer de você, mas Ele só vai fazer isso quando você disser para o Senhor: Senhor, pode contar comigo. O Senhor pode contar com a minha vida, com a minha disponibilidade para a obra que o Senhor tem para realizar nesses dias. Não existe outro caminho a ser tomado. Não existe um evangelho de meio termo. Não existe um evangelho fácil. O Senhor Jesus deixou claro que o caminho da perdição é largo e espaçoso, mas o caminho da salvação é estreito e tortuoso. Mas Ele está conosco nesse caminho. E hoje, o que o Senhor espera de nós é que nós estejamos dispostos a passar por esse caminho estreito, mas que nos levará a sermos instrumentos de Deus para esse mundo, que nos levará a ver com os nossos olhos o grande avivamento, a grande colheita, o romper de Deus na sua igreja, na face da terra, dos últimos dias. Você que está disposto a dizer sim para o Senhor, você que está disposto a amadurecer espiritualmente e dizer para o Senhor: Senhor, eu cheguei até aqui pelas minhas necessidades, eu cheguei até aqui para receber algo de Ti, mas eu já entendi que o Senhor vai suprir cada uma delas.
E agora eu me coloco à tua disposição para oferecer algo a ti e a todos que estão perto de mim. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, faz de mim esse instrumento, faz de mim esse manancial de vida, faz de mim essa fonte que jorra para a vida eterna. Faz de mim esse instrumento para a tua glória, para o teu poder. O Senhor está aqui. Ele está falando ao seu coração. A sua decisão hoje pode mudar o seu futuro. A sua decisão hoje pode influenciar toda a sua vida, a sua relação com Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser como aqueles 2 homens que vão para o templo para oferecer as suas vidas a Ti. E nessa caminhada encontram os necessitados e dão vida aos necessitados. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, aqui está a Tua igreja, aqui estão os Teus filhos que nesta noite entenderam a Tua palavra, que nesta noite se colocaram diante de Ti nesse momento, dizendo sim ao Teu chamado, dizendo sim ao Teu propósito, dizendo sim à Tua palavra que lhes foi ministrada nesta noite. Senhor, Tu conheces o que vai no coração de cada um deles. Tu sabes, Senhor, o que cada um deles tem vivido no seu dia a dia. Senhor, e eu Te peço agora, Deus, supre cada uma das necessidades dos Teus filhos. Senhor, que eles possam caminhar para Ti como fontes de água viva. Senhor, que todas as suas necessidades sejam supridas por Ti, enquanto, Senhor, eles jorram esta água viva por onde eles passarem. Senhor, que eles sejam, Senhor, manancial, que eles sejam, Senhor, instrumentos para mudar a história de outras vidas, para mudar a história de famílias, para alcançar os perdidos, ó Deus, com o Teu amor, com o testemunho daquilo que o Senhor fez no coração, na vida deles, na família deles. Senhor, que a Tua obra seja completa nessas vidas, ao ponto, Senhor, deles amadurecerem, ao ponto, Senhor, deles entenderem os Teus mistérios, ao ponto, Senhor, deles se colocarem como mananciais de água viva e assim serem instrumentos do Teu poder e da Tua unção. Senhor, que eles vivam o Teu sobrenatural, ao abrirem as suas bocas para testemunharem daquilo que o Senhor fez, que jorre do seu interior a Tua graça, a Tua água viva, o Teu poder, Pai, e que através da vida deles muitos outros caminhem pelos Teus caminhos. Recebe, Senhor, a decisão que cada um deles toma diante de Ti nesta noite, que eles sejam impactados pela Tua glória, que eles sejam, Senhor, fortalecidos pela Tua palavra, que eles sejam, Senhor, despertados, Senhor, pelo mover do Teu Espírito, e que eles sejam instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos. Fica com cada um dos Teus filhos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Não esqueça. Uns só pedem, outros oferecem. Aqueles que só pedem, até recebem, como aquele homem recebeu. Como Pedro recebeu um dia. Mas o que o Senhor espera de você é que você se torne um daqueles que oferecem. Amém? Graças a Deus. Nós vamos encerrar agora. Quero te lembrar que tem uma cantina abençoada ali atrás. Essa cantina também nos ajuda muito nos nossos projetos.